Olá, boa noite. Estamos informando. Boa noite. Oi. Estou aqui me adaptando aqui. Olá, boa noite. O som está bom? Tá dando para todo mundo ouvir direitinho aí? Confirmem aí, por favor, se o som tá legal. Boa noite. Tá todo mundo ouvindo, legal? Mas então, gente, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Fábio Eugênio, sou professor de violino e sanfona na escola Vila da Música, Monsenhor Ágio Augusto Moreira. E hoje nós iremos bater um papo com os dois professores, Evânio Soares e o Nielson Medeiros. O tema da nossa conversa vai ser sobre dois instrumentos que é bastante parecidos, são até confundidos na maioria das vezes, mas que são instrumentos diferentes. A saber, violino e rabeca. Então, para bater esse papo com a gente, vai ser importante que vocês também comentem e que tiver alguma dúvida, deixem aí nos comentários que a gente aos poucos vai respondendo. Bom, atendendo a pedidos, eu irei falar um pouco sobre a minha formação musical. Eu iniciei os estudos na Escola de Educação Artística Heitor Villa-Lobos, conhecida como a Solibel, aqui no Belmonte. E no início, o meu estudo foi mais de teoria musical, onde eu aprendi assim mais na fase da infância com meus amigos e tudo. Eu passei pela classe do professor Francisco Souza, conhecido como Ticão, vulgo Ticão. Passei na classe do professor Nilson, do professor Nivaldo, e só depois que eu iniciei a prática instrumental. E eu tive a honra, o privilégio de ter como meu primeiro professor o Padre Ágio. Na época eu nem sabia do privilégio assim, que eu estava tendo, a oportunidade que eu tive, né? Na época eu ainda era adolescente e não tinha tanta consciência. Mas ele foi que me deu os primeiros passos na prática instrumental. Me ensinou sanfona. E aí eu tinha que... Ele não pedia nada em troca, era apenas para nas missas no domingo eu tocar e participar de algumas apresentações da escola. A metodologia que ele usou foi através de partitura, porque o ensino de sanfona aqui na nossa região, tradicionalmente, é de ouvido. E ele fez comigo diferente, ele começou a me ensinar lendo partitura. Eu lembro até do nome do método. Aí, como foi que eu me apaixonei pelo violino, né? Nas férias, o violinista Josélio Rocha, um grande amigo meu, ele vinha sempre visitar o Padre Ágio, e ele tocando violino, e eu sempre estava ali com o padre, fazendo companhia a ele e tal. E aí eu conheci o violino, fiquei apaixonado, e aí eu comecei a ter aula de violino na Solibel, com o professor Juarez, que acabou de entrar aí, foi meu primeiro professor de violino. Um abraço, Juarez. E aí, ele foi que me deu as primeiras aulas de violino na Solibel também. E aí o meu aprendizado foi assim, eu fui buscando sempre mais com os ex-alunos da escola, os alunos mais adiantados, que já estavam morando fora. O Damião de Souza, que atualmente mora em Araripe, ele me deu uma grande força. E em 2012, mais ou menos, a convite do professor
do professor Marcos Maciel, um ex-aluno da escola também. Fui morar na Bahia e lá eu tive a oportunidade de fundar uma das orquestras, a primeira orquestra da cidade de Camaçari, onde eu trabalhava na orquestra e ao mesmo tempo dava aulas nas escolas do município. Aí eu retornei para o Crato e depois eu fui passar uma temporada em Maceió, Alagoas. Lá eu foi também a convite do José Rocha, que é outro ex-aluno da escola, que essas pessoas foram fundamentais assim na minha base, tanto musical como de caráter mesmo. Fui tendo eles como referência. E aí o meu amigo Jocélio Rocha, ele me deu sempre uma força lá para conseguir entrar na orquestra e também ministrar aulas na rede de ensino da cidade, pelos projetos Mais Educação e tal. E aí eu retornei, eu sou um cara de muita sorte, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Eliot Lawson em uma das edições do Festival Cordas Ágil, e aí ele me convidou para me passar uma temporada também com ele lá na Bélgica, onde eu também pude ter aulas particulares com ele, e tudo isso foi contribuindo, né, para a minha formação. E ao retornar para o Crato, eu ingressei na Universidade Federal do Cariri. E aí estou até hoje cursando aí o curso de música, né? Espero concluir, após passar todo esse caos, eu espero dar continuidade aos meus estudos. E atualmente eu me leciono aulas de violino e sanfona na Escola Vila da Música. E para fazer parte agora da nossa conversa, eu quero convidar o professor Nielson Medeiros, que ele vai falar um pouco também sobre a experiência dele, como foi a formação musical e tal, e o que ele falar assim da proximidade que ele tem também com a Rabeca. Ele é violinista, mas ele já se adentrou um pouco nesse universo. Eu vou convidá-lo então, passar a palavra para ele falar um pouco sobre a experiência dele. Eu espero que ele esteja online. Só um minutinho. Nielson, tá aí? Bom, gente, se o Nielson não tiver aqui online, eu vou começar o papo com o nosso professor Evânio Soares, multi-instrumentista, compositor, arranjador, rabequeiro, e ele dá aulas de violão popular e de rabeca aqui na escola. Então eu vou convidá-lo para que ele possa participar da nossa conversa e após eu passo a palavra para o professor Nielson. Boa noite, professor Evânio, está me ouvindo? Aê, grande. Vamos testar aí o fone aí, fala aí para mim te ouvir. Tá ouvindo? Sim, agora eu estou ouvindo. Então, professor, eu falei um pouco aqui, apresentei um pouco da minha formação, aí a gente queria também que você pudesse falar sobre... Está me ouvindo? Tô sim. Aê, eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua experiência musical, como foi a sua formação, quem foi que lhe apresentou a Rabeca pela primeira vez. Então, fica aí à vontade. Né? Pois eu comecei um pouco tarde, né, na Rabeca. Eu comecei desde criança na música, né? Tinha mais ou menos 15, 14 anos, 15, 16 anos. E eu participei de uma ONG, e essa ONG era aqui meu bairro, né? Aqui no bairro São José. E eu comecei a ter contato com músicos da região, daqui, né? Do Cariri. E também
contato da cultura popular, né, que é o Reisado, a banda Cabassal, e outros instrumentistas, como o Cego Oliveira, o seu Zé Oliveira, rabequeiro, né, daqui do Juazeiro do Norte, que na época, ele ainda vivo, né, ele fazia parte também do grupo que eu tocava, que era a Orquestra de Rabeca, Cego Oliveira, que existia, ainda hoje existe, né, com outro nome agora, mas agora é a Orquestra Armorial do Cariri. Mas quando eu tive contato com a Rabeca, foi a partir de um projeto do de Freitas, né? Logo que eu comecei a caminhar atrás de conhecer mais a Rabeca, foi quando eu conheci o de Freitas, que é um grande instrumentista daqui da região, e ele junto com a orquestra, né, começou a evidenciar esse instrumento, um instrumento que antigamente a gente só tinha esse instrumento como um instrumento de cego, né? Um instrumento daquelas pessoas que no caso, eles pediam esmola, né, na rua. E para isso eles tinham que tocar algum instrumento, cantar alguma música. E aqui na região do Cariri tem muito isso, né? Tem muito dos romeiros, por estarem passando aqui na cidade, eles arranjam uma forma de ganhar dinheiro, né? E outros romeiros acabam que fica, né? Então, eu acho que a maioria dos romeiros, assim, dos artistas ou músicos de outras regiões acaba ficando aqui na região do Cariri. A Rabeca, ela foi se inserindo na minha vida a partir de um projeto, né, de uma banda que eu participava aqui em 1990, lá em Bolinha, né, faz muito tempo, que era os Abumbeiros Cariris. E eu só tocava pífano na época, né, porque o meu primeiro instrumento foi o pífano. Eu comecei tocando percussão quando eu era criança, assim, e depois eu comecei a tocar pífano, porque era um instrumento que eu tinha muito convívio, né? No meu bairro tinha reisados, tinha banda cabaçais, então o meu primeiro mestre de instrumento foi o seu Zé de Mandu, que era um mestre daqui do bairro São José. Tocava muito bem pífano. Foi ele que me ensinou a tocar o pífano. Pois e seguindo, quando a banda precisou de mais instrumentos, né, no grupo, eu tive que aprender a tocar rabeca. Só que, na época, assim, só tinha, aqui na região, só tinha o seu Zé Oliveira, né? E a gente não tinha muito contato, né? Não tinha muito contato com ele. Então, uma forma da gente começar a conhecer, assim, de mim, né? E eu começar a entender um pouco do instrumento, eu tive que entrar na orquestra de Rabeca, de Freitas. E comecei a tocar com ele. Cheguei até a afinar o instrumento do seu Zé Oliveira, né? Porque ele às vezes, ele precisava afinar igual com a orquestra, então a gente tinha que deixar uma afinação bem próxima, né? Apesar da forma dele tocar totalmente diferente, assim, porque ele tocava só com o dedo, né? Então ele usava um glissando na corda para isso. Então era bem diferente mesmo. Muito legal. Eu gostava muito do som dele. E depois fui entendendo melhor do que era o instrumento, né? Foi quando um grupo de Pernambuco, né, chamado Mestre Ambrósio, que eu acho que foi uma das bandas assim que começou a disseminar mesmo a voz da Rabeca, né, colocar a Rabeca em evidência. E logo em seguida eu vi que era um instrumento muito versátil, né, um instrumento que poderia estar em qualquer lugar, né, poderia
participar de qualquer estilo assim, musical. E então eu comecei a estudar mais o instrumento, né? E tocar o instrumento na banda dos Amigos Feriris. Depois aí eu não parei mais, né? Comecei a tocar com vários aqui da região, com várias pessoas aqui, artistas, né? O Abdora Jamacaru, o Junu, né? Que é um grande músico aqui da região, que agora vive no Rio de Janeiro, né? E a partir daí houve um movimento com a Rabeca aqui na região do Cariri, que eu acho que a gente conseguiu dar vida de novo a esse instrumento, né? É um instrumento que é muito rico mesmo. Assim, antigamente a gente tinha esse instrumento como um instrumento desafinado, né? Muitas pessoas viam esse instrumento como um instrumento feio, ou um instrumento rústico, assim, que não dava para se inserir em outros lugares, né? E não tinha... Sim, fala. Desculpa, eu te interromper, porque assim, tem algumas perguntas e eu estou deixando passar para não te cortar, mas aí pode ser que passe o tempo e a gente não consiga responder. Tem algumas perguntas interessantes a respeito da técnica da Rabeca. Eu queria que você falasse um pouco, porque para comparar com a técnica do violino, eu posso até explicar também a questão do violino, né? Eu queria saber se, para você, como é a técnica de tocar a Rabeca, e aí a gente vai fazer essa comparação com o violino. É uma pergunta aqui. Eu acho que de primeira, assim, a Rabeca é um instrumento livre. É um instrumento que ele é muito versátil. Ele pode estar em qualquer lugar, pode participar de qualquer estilo musical. Assim como o violino, né? Mas o violino é um pouco mais restrito, é um pouco mais vinculado à música clássica, né? Ele é um instrumento que tá mais evidenciado nessa área, né? Existe o violino popular, né? Que agora é muito forte aqui no Brasil. O violino popular agora ele ganhou, né, um lugar que eu acho que a Rabeca ela vinha fazendo um bom papel, né? Então, juntando esse violino, essa forma de tocar o violino popular com a Rabeca, que deu um projeto muito legal, que é o Nicolas Karcik, né, junto com o Beto Lemos, que é meu primo, começou a tocar aí por aí, né? O show dele também é muito legal, né? Se eu não me engano, o nome da banda, do grupo, que eu estou esquecido aqui, eu acho que é os Cordelitos. Como é o nome? Esqueci agora. O nome do grupo, né? Mas assim, ele juntou, né, a Rabeca e o violino com a técnica popular. E você percebe a diferença, né? Quando você toca o violino e quando você toca a Rabeca junto. Os dois tocando junto assim, você percebe na hora a sonoridade, né? Porque a Rabeca por ela ser um som rústico, né? Um som meio rouco, né? Um som mais grave, ele se diferencia muito. Ele é muito mais próximo, eu penso que ele é muito mais próximo da viola, né? A viola de arco do que o violino, né? Por ele trabalhar numa região que eu acho que a viola ela trabalha também, né? Eu acho que uma das diferenças é essa, né? Do violino da Rabeca é a sonoridade. Então, se tratando assim da parte do violino, né, que é mais da minha área, eu posso falar até com mais propriedade. Para você, no caso, eu já participei de um curso de violino popular nas edições de Cordesagem, e o que eu percebi é que é necessário ter a base que a gente encontra na música ocidental, na música erudita e tal. E para você tocar o violino popular, é necessário você se refazer, tem que desconstruir aquilo que você aprendeu, porque a questão do arco, né?
o arco é que pode fazer o acompanhamento, tem o swing e tudo. E se tratando do timbre, que você acha que não é tão parecido com a rabeca, eu acredito que é por conta do encordoamento, né? Porque tem algumas rabecas que mudam a afinação e, claro, o encordoamento é diferente, é tipo aço que vocês usam, né? Assim, um encordoamento parecido com o do violão de aço, ou tem alguma forma específica o rabeca? Assim, a questão depende muito da afinação que você vai utilizar, né? Porque hoje a gente conhece, assim, eu acho que são 3 ou 4 tipos, eu acho que tem uma infinidade, né, de afinações, mas eu acho que a afinação si, lá, ré, si, mi, lá, ré, né, e a mi, lá, ré, sol, que é a afinação do violino, são os mais utilizados. Geralmente, eu uso as 2 afinações, né, dependendo do trabalho que eu vou fazer. Mas eu utilizo muito a afinação mi, lá, ré, sol. Mi, lá, ré, sol, porque eu percebo que minha rabeca, né, assim, porque a estrutura dela, ela já soa diferente do violino, mesmo eu utilizando a afinação do violino nela, né, a mi, lá, ré, sol. Quando você coloca a afinação si, lá, ré, si, lá, mi, ré, ela fica muito mais restrita mesmo, assim. Você percebe de primeira que aquilo ali não é um violino, ali é uma rabeca, né? O som é muito característico mesmo do instrumento. Eu percebo isso, né? Eu peço até desculpas de não estar conseguindo responder todas as perguntas. Eu estou voltando aqui, né, para mim conseguir fazer as perguntas do pessoal. A Rayara Moura, ela pergunta qual é a origem da rabeca. Eu sei que o violino é sucessor à rabeca. E já é difícil de explicar a origem do violino, né? Quanto mais da rabeca. Se você puder falar um pouco sobre a origem da rabeca e para emendar a pergunta, depois tu voltasse ao assunto do Cego Oliveira, porque a Valéria perguntou se o Zé Oliveira era filho do Cego Oliveira. Eu queria que tu voltasse àquele assunto para responder a pergunta dela, por favor. Certo, tudo bem. Pois respondendo a primeira, né, a origem da rabeca. Bom, é uma história bem complicada de se falar, né, sobre a origem da rabeca, porque algumas pessoas dizem que o primeiro instrumento, né, de corda friccionada era chamada hoje a gente chama violino chinês, né, mas era alguma coisa assim o nome, né? Só que vendo o instrumento, né, você consegue identificar que aquele instrumento ele não tem nada a ver com o violino, não tem nada a ver com diga assim, a construção, né? Não tem nada a ver com a rabeca, porque ele tem uma característica de tocar no colo, né? Claro, existe rabecas hoje que se tocam no colo, né? Só que ele parece ser outro instrumento. Ele é muito mais antigo do que a rabeca e do que o violino, né? Mas quem deu origem ao violino, assim, a meu ver, né, pelo que eu estudo, foi a rabeca, porque é o instrumento mais próximo que a gente tem, assim, na releitura, né, do instrumento com o violino, né? É o instrumento, a rabeca, com certeza, ele foi o primeiro instrumento, né, antes do violino. E agora, você percebe muito bem isso renascentista, né? Medieval renascentista, né? Que é essa época de transição. Porque o violino, assim como a rabeca, ele era visto como um instrumento profano, né? O violino ele não tocava nas músicas da igreja, né? Só que depois, em um bom tempo, né, com a mudança, né, com as
uns tratados, aquela coisa toda, o instrumento se tornou um instrumento de orquestra, né? Então, digamos assim, que a rabeca e o violino sempre andaram de lado, né? Só que em posições diferentes, né? A rabeca, ele nunca saiu do terreiro, nunca saiu dos vilarejos, nunca saiu dos lugares mais distantes, né? Naquela época, né? E o violino, ele conseguiu se industrializar e chegar até a orquestra, né? E mudar afinação, aquela coisa. Antigamente a gente não tinha uma afinação, né? Cada músico usava uma afinação. Então, cada lugar, quando começou a se construir as orquestras, né? As orquestras barrocas, aquela coisa toda, alguns afinavam em 415, 432, aquela loucura toda. Aí, com a mudança desse tratado, né? Que eu esqueci o nome dele, mas depois eu vou lembrar aqui. E começou a ser a mesma afinação para todos, né? A afinação da rabeca, do violino, do cello, era tudo afinado em 440, né? E até hoje é utilizada essa afinação, né? 440. Então, a gente pode perceber que a rabeca começou a ser utilizada bem dos primórdios, né? Desde a era medieval, o Renascimento e até chegar no clássico, né? Só que quando ele chega no clássico, está bem apagado. Mas da zona da mata, né? A zona, digamos assim, os vilarejos mais distantes, né? Isso pensando assim, mais distante mesmo, assim, na Península Ibérica, né? Entre Espanha, né? Espanha, Portugal, aquela coisa toda. E logo depois, ela chega no Brasil, né? Através dos mercantes, né? Dos navegantes de Portugal, e trouxe o instrumento para cá. Só que ele chegou com uma herança muito grande, né? E com o nome rabeca. Só que antes de chegar esse nome rabeca, digamos assim, Espanha e o árabe, né? Então, era na região árabe, o instrumento era rabebe, rabeque, era vários nomes assim, rabebe, rebeque, vários nomes, né? Todos estão certos, porque cada região tinha um nome, assim como a gente chama Rebeca aqui, rabeca, né? Então, o nome chegou aqui como rabeca. Chegou em Portugal, né? Passou pela Península Ibérica, né? Eu estou enrolando um pouco. Aí chegou em Portugal e chegou no Brasil. E a gente consegue perceber que a herança ibérica ficou muito forte, muito evidente no instrumento, né? Quando chegou aqui. Até a forma de tocar também. Um pouco da forma de tocar. Digamos assim, meio glissando, meio... Assim que a gente percebe no seu Zé Oliveira, né? E respondendo a pergunta da Val, o seu Zé Oliveira era filho do Cego Oliveira, né? O grande rabequeiro aqui, do Cariri, ele viveu muito tempo aqui. E o filho dele, o seu Zé Oliveira, acabou tomando seu lugar e levando a rabeca, né? No seu nome. Então, pois chegou no Brasil, né? Só que ela acabou encontrando o seu lugar. Seu lugar, eu acho que hoje é o lugar onde ela cresceu bastante, né? Que é o Nordeste, né? A gente tem a rabeca caiçara, aquela coisa do Sul, né? Que a gente percebe muito ele muito próximo à religião, né? Os folguedos, né? E quando chegou na região do Nordeste, ele se tornou um instrumento de festa, né? Um instrumento que está o tempo todo tocando em renovações, né? Em aniversários, casamentos, os festejos de São João, né? Chegou a um ponto que o instrumento, assim como o pífano,
ele se tornou um instrumento muito utilizado, né? Muito utilizado na nossa região, na região Nordeste. E assim como o pífano também, você percebe que são dois instrumentos que ficaram mais na zona digamos assim, mais distante, nos sítios, né? Nesses vilarejos. Né? E ao chegar na capital, né, digamos assim, que chegou nas cidades. Quando eles chegam nas cidades, é aí que o instrumento ele se fortalece. Ele chega a um ponto que são muitos rabequeiros agora. Né? Na região Nordeste são vários. Rabequeiros, rabequeiras, são vários. A gente não eu acho que assim, houve uma pesquisa que estava entre 128 rabequeiros só na região Nordeste. Né? Então, se eu ficar falando aqui, eu vou começar a falar muita coisa, né, sobre o instrumento. Mas Fabiano Fábio, pode fazer mais uma pergunta aí. Eu queria, Evandro, que você falasse um pouco da sua experiência em lecionar aqui na vila o ensino da rabeca, quais são os desafios que você encontrou assim, em relação aos alunos, né? E eu queria que, se possível, você demonstrasse, se você tiver com a rabeca aí, tirar um som para a gente. Sim. E eu queria que, se o Niel, o professor Niel, que estiver online, ele dê um final, eu gostaria que ele participasse da nossa conversa, para ele falar um pouco do violino, né? Sim. Então, por favor, fala aí como está sendo assim, a docência da rabeca aqui na Vila da Música. Pois a gente sempre tenta passar, né, o conhecimento do instrumento. Só que a gente tem uma limitação de espaços, né? A gente poderia fazer um grupo e vamos abrir aulas e aquela coisa, mas o rabequeiro precisou sobreviver, né, também. Então, eu comecei a lecionar rabeca mesmo assim, já dei oficinas sobre o instrumento, mas eu comecei a lecionar na Vila da Música, né, com alguns alunos, né, de lá mesmo, né, do Lameiro, do Belmonte, ali na região, ali no Crato, né, quase no pezinho da serra, ali bem no frio, ali onde o Padre Ágio viveu e criou aquele lugar magnífico, né, que hoje a gente tem como referência no estado, pensando assim como local, né, que transborda conhecimento, né. São vários músicos lá ensinando, e eu tive o privilégio de entrar lá e ensinar a rabeca, né. E, cara, para mim, lá é um celeiro para mim de rabequeiros, né, que começa a nascer um rabequeiro a cada mês, né. A cada mês a gente vê o aluno, ele progredir, né, então crescer em cima do instrumento, e a gente percebe que qualquer pessoa, se ela tiver interesse, ela consegue tocar o instrumento, né. A gente tem temos mais ou menos uns 30 alunos de rabeca, né, esse ano. Sim, mas pode falar, Fábio. Porque tem a ver com tem uma pergunta do nosso coordenador, né, o Eliar, ele pergunta se tem diferença no ensino da rabeca na Escola Vila da Música, se tem alguma diferença do terreiro. Eu acho que é o local, tradicionalmente. Né, eu acho que ele quis falar sobre o método, né, pedagógico que eu utilizo para ensinar o instrumento, né. Pois a rabeca até hoje não existe um método específico. Então, cada rabequeiro tem seu jeito de tocar e geralmente ele cria o seu método para ensinar, né. Então, eu criei um método meio que eu uso o ouvido, com certeza é uma das ferramentas mais importantes para o rabequeiro, que é o ouvido, e eu tento utilizar também cifras, né. Eu utilizo cifras, e eu usei agora, com essa
nesse período que a gente está de quarentena, né? Eu modifiquei um pouco para poder ensinar o instrumento online. Então, eu utilizei cifras, símbolos, cores. Então, eu fiz muita coisa assim para poder ensinar online, né? Para poder o aluno entender o que eu estou querendo passar para ele. Então, eu uso a audição, né, como fator principal, as cifras e os símbolos que eu criei para poder ensinar o instrumento, né? Tem um método que está funcionando agora, né? Nesse período eu estou passando para meus alunos e eu acho que está sendo bem aceito. Até agora eu não vi reclamação. Eu só vi professor, estou conseguindo entender aqui. Então você já fica feliz, né? Mas a diferença assim, a metodologia que você usa na instituição é diferente da metodologia que é usada fora da escola? Eu uso esse método para qualquer lugar, né? Eu utilizo também esse método dentro da escola. Eu acho que assim muita gente foge da partitura, muita gente foge mesmo da partitura. Então a Rabeca ele abre um espaço, porque a teoria vai ser ensinada na escola, tem teoria, e eu também utilizo da teoria para passar para os alunos, porque a gente precisa ensinar o rabequeiro, né, que existem as notas musicais. Então a gente vai falar sobre o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente vai falar das escalas, né? A gente vai falar dos arpejos, a gente vai falar da notação da partitura também. Se o aluno tiver interesse, a gente vai ensinar para ele, né? Mas eu utilizo esse método para poder facilitar, né, o aluno aprender o instrumento. Mas a gente também dá teoria na escola. É um pouco assim, quando eu estou na escola, eu passo teoria, passo as cifras, passo a questão da audição, né, a percepção, e os símbolos que eu utilizo também para ensinar, eu uso na escola, né? Eu uso tudo isso. Mas quando eu não estou na escola, né, alguns alunos eles acham melhor saltar essa parte da partitura e vai logo para a técnica, né, que é a questão mesmo de tocar o instrumento, de ritmos, aquela coisa toda que o instrumento tem. A rabeca, se você não souber isso, você não consegue tocar a rabeca. Você tem que ter esse conhecimento em cima do instrumento, né? Na vida da música, eu passo também essa questão do ritmo, isso tudo, porque faz parte da teoria, né, do instrumento o método que eu utilizo lá na escola, né? Mas a gente tem essa liberdade de utilizar esses métodos. Eu queria pedir desculpa assim por causa do tempo, né? Porque ainda precisa ouvir o nosso professor Niel. Eu gostaria que se você tivesse com a Rabeca aí, pudesse tocar um pouquinho. E aí eu passaria a palavra para o professor Niel. Bom, eu vou tocar essa rabeca aqui. Você vê, ó, a proximidade. Eu vou até afastar um pouco aqui para abrir a imagem aqui. Ela é muito parecida com o violino, cara. Muito parecida mesmo, né? Você vê o braço, a voluta. O porquê disso, né? Não tem a queixeira, né? Não tem queixeira porque a gente não utiliza para tocar aqui, né? É um pouco diferente. A gente encosta no peito, né? Perto do coração. Como todo rabequeiro fala, se o instrumento não estiver perto do coração, ele não consegue passar as emoções do instrumento. Hã? Sim? Eu não escutei. Repete. A questão de usar o braço da rabeca, a mudança de posições para tirar as notas mais agudas, como é que faz? Bom, a gente não utiliza muito essa região mais aguda, né? A gente mais está nessa primeira posição aqui, afasta um pouquinho, que é essa região. A gente não vai para cá. Eu achei uma forma de vir para cá, né? De vir tocar nessa região aqui. Mas depende muito da música que eu vou tocar. Eu não tenho o costume de vir para cá, assim. Então, se eu quiser tocar, vir para cá, com mais agudo, eu vou ter que
apoiar meu braço aqui na minha coxa, né? E fazer esse movimento aqui, porque eu tenho a rabeca livre, encostada aqui, então eu consigo movimentar e tocar, fazer perfeito o movimento aqui. Não, é característico da rabeca não vir para cá, né? Pro mais agudo. Mas às vezes a gente precisa tocar com um instrumento nessa região. É bem complicado. Então, a gente toca mais nessa região mais grave, né? Que é essa primeira posição aqui. Certo? Então, você poderia tocar uma composição sua, por favor? Sim, posso sim. Eu vou tocar uma música que eu acho que foi minha primeira música de rabeca, né? Foi a primeira composição que eu fiz para o instrumento, e depois foi que houve despertar de tocar o instrumento de verdade, né? Então vou tocar, que é uma música que está no primeiro disco dos Zabumbeiros Cariris, né? Chamado Zé Cangaia, né? E começar aqui, né? Você chamou de silêncio, Evandro. Pergunta da Val, ela quer saber quem foi o luthier que construiu a sua rabeca. Ah, sim, esse aqui é um luthier lá de Mauriti, né? É o mestre Totonho. Mauriti. Isso mesmo. Totonho. Ele constrói violoncelos, violas, rabecas, violinos, né? E o porquê do instrumento ser muito parecido ao violino é porque a técnica dele foi se apurando tanto que a rabeca dele hoje é muito próxima do violino. Muito próximo mesmo. Assim. E também é um dos mais requisitados pelos rabequeiros, né? A maioria dos rabequeiros do Brasil e até do mundo assim compra o instrumento dele, né? É um instrumento que tem uma qualidade incrível, um som que qualquer pessoa que conhece do instrumento, ele percebe que o som, a qualidade é muito boa. Então eu recomendo, se alguém quiser adquirir um instrumento, eu acho que essa rabeca do mestre Totonho é muito boa, né? E pela questão também, assim, a gente tem uma escassez muito grande assim na região do Cariri com os luthiers, né? A gente tem o
o Aécio, a gente tem o de Freitas, né? A gente tem outros luthiers que são da região, né? Mas a gente também percebe a dificuldade de se obter esse instrumento. Porque agora a gente percebe que é um instrumento também caro, né? Ele foi ganhando lugar e se tornando um instrumento requisitado, então por isso se tornou um instrumento também caro. Evandro, eu sei que uma live para falar de violino em rabeca é muito pouco, cara. Você notar, eu tenho que a gente explorar sobre esse instrumento que é nosso, né? Mas apesar de ser tão próximo, a gente não tem essas informações. E tem muitas perguntas em relação à questão da diferença entre o violino e a rabeca, que eu acho que seria interessante o professor Nelson falar sobre essas diferenças, né? E aí eu gostaria de falar para ele. Antes, eu queria agradecer assim, por todo esse conhecimento que você nos trouxe, né? E agora eu queria conversar um pouco com o professor Miel. Certo. Vou convidar aqui. Valeu, cara. Foi muito... Tamo junto. Valeu. Tranquilo. Qualquer coisa é nós, viu? Obrigado aí. Valeu, cara. Pela oportunidade de falar do instrumento. Valeu. Valeu. Então, pessoal, aí vocês viram, né, que tem muitas peculiaridades no instrumento da rabeca. Eu acredito que o professor Niels possa contemplar agora, respondendo as perguntas em relação ao violino. Eu estou aguardando ele aqui entrar, ficar online. Opa! E aí, grande Niels, tudo bom? Tá ouvindo Boa noite, bem? pessoal, tudo bem? Tô ouvindo bem, cara, graças a Deus. Nelson, fala Só... aí, dê um oi aí, Louco da Graça. Oi? Oi? E aí, tá ouvindo? Alô? Oi? Fala Tá ouvindo, Fábio? aí, diga aí que para saber se a gente tá te ouvindo. Ô, Nelson. Oi. Tá... Opa, Nelson. Fábio, tá ouvindo, Fábio? Só um minutinho. Tá saindo não, Ô, João. Nelson. Tá ouvindo, Fábio? Boa noite, Nelson. Eu acredito que você esteja acompanhando aí as perguntas em relação às diferenças entre o violino e a rabeca. Mas antes de falar sobre... Legal. Oi, tá ouvindo? Antes de você falar um pouco sobre o violino, eu gostaria que você se apresentasse, falasse como foi a sua formação musical, como você iniciou. Por favor, fale um pouco para nós sobre a sua formação. Eu só queria saber se você tá ouvindo aí. Tá ouvindo? Tá beleza? Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Nielson Medeiros, sou um dos professores aqui da Vila da Música. Eu dou aula de violino, participo também da Orquestra Mirim, como co-coordenador com o professor Marcelo Bugi, e também participo da Orquestra Padre Davi. Meus estudos no violino... Alô? Tá ouvindo, Fábio? Tá. Pronto. Meus estudos no violino, eu comecei aqui na Nelson, eu gostaria que antes de você
falar sobre o violino, você falasse um pouco da sua formação musical e contemplasse aí respondendo essas perguntas a respeito da diferença do violino e a rabeca, questão das arcadas. Pronto, como eu estava falando, minha formação musical advém aqui da Solibel. Eu tive o prazer e o privilégio, ainda tenho até hoje, de ser ensinado pelo meu pai, o Nivaldo. Então, ele foi o meu primeiro professor. Depois, eu tive alguns outros professores também aqui na Solibel. E já começando a falar sobre o violino, né? Que é um tema também muito abrangente, que a gente pode discorrer um bom tempo também, né? Então, o violino, diferentemente da rabeca, é um instrumento mais elaborado com relação tanto à afinação como com relação à estética dele também, né? É um instrumento que é da família das cordas friccionadas, que utiliza o arco para poder produzir som, e é um instrumento que tipo, a sonoridade dele é mais aguda com relação à rabeca. A rabeca tem um som mais grosso, um som mais rouco, como falou o professor Evandro, né? Então, o violino, ele é mais também utilizado mais para concertos, para salas de teatro também. Não que ele também não tenha essa correlação também com vamos dizer, de terreiros ou de outros locais, mas só que essencialmente, como ele é um instrumento clássico... Ele... Oi, Fábio? Porque eu não estou te ouvindo, cara. Mas essencialmente, como ele é um instrumento clássico, a gente está acostumado a ouvir Bach, Beethoven, Vivaldi, mas isso também, com o tempo, o violino ele foi se adequando às novas formas de tocar, e hoje ele também tem essa particularidade que ele pode também ser inserido em qualquer lugar. Oi, Fábio? Oi, tô ouvindo, Nelson. Pronto, eu acho que eu falei um pouquinho sobre o violino, né? E com Sim, relação às arcadas... porque assim, hoje a gente percebe que o violino, ele está em todas as gêneros musicais, né? É claro que ele destaca mais na música de câmara, como você bem falou, em orquestra, na música clássica, mas hoje a gente também percebe que ele está na música popular. E aí o Jean, o Lirio, ele fez uma pergunta em relação à diferença das arcadas, na articulação, né? E como o manuseio do arco. Eu queria que você, eu creio que você também você toca violino popular tão bem quanto toca o violino clássico. Gostaria que você falasse assim, explicasse para nós se há uma diferença, se é a mesma técnica da articulação do arco e tal. Assim, ao meu ver, a diferença que eu acho com relação à questão de técnica, com relação à rabeca e o violino, de arco, técnica de arco, é porque, tipo, o violino ele requer um pouco mais de técnica em si, né? Com relação à pegada, com relação até a questão da força mesmo que você tem que colocar sobre as cordas. Mas, tipo, assim, a diferença de ambos é que, tipo, o violino, o arco, ele, às vezes, você tem que pegar um pouco mais leve. Na rabeca, nem tanto. Na rabeca é mais livre, é mais solto, é mais à vontade. Contanto que o violino é mais técnica mesmo. Você tem que se concentrar mais para poder não tocar uma corda na outra, tomar. E na rabeca já é uma coisa mais, vamos dizer, rotineira. Você tem que fazer essa arcada nas duas cordas ou em três cordas, né? Mas no violino requer mais um pouquinho de concentração, um pouquinho mais de técnica. Até porque, falando novamente sobre o violino é um instrumento que a gente, essencialmente, a gente só pode produzir um som de cada vez. Isso não quer dizer que futuramente, ou com o decorrer da técnica, com o decorrer do estudo, a gente não possa fazer isso. Mas se torna um pouco mais complicado no violino, porque a gente só pode fazer um som de cada vez. Ele é caracterizado um instrumento, né, mais, vamos dizer, que tem mais técnica. Eu sei que
no violino, é um instrumento melódico, porém dá para a gente fazer o acompanhamento, né, tocando a corda dupla e tudo. Gostaria que você explicasse também essa técnica de tocar em duas cordas ao mesmo tempo. Assim, como eu falei, não é uma característica do instrumento, né, do violino, por ele ser um instrumento melódico. Mas, tipo, se a pessoa ela estudar, se a pessoa ela tiver um domínio sobre o arco, ela pode conseguir até fazer 2, 3, 4 sons sem problema nenhum. Mas isso requer muito estudo, muita técnica para poder você fazer isso. Mas é possível sim fazer. Sim, o nosso coordenador quer saber um pouco do seu aprendizado tocando na noite. Ah, o nosso coordenador, né, tá perguntando. Rapaz, assim, é uma experiência incrível, né? Assim, a nossa formação aqui na Solibel, e agora, né, a gente tá lecionando na Vila da Música, foi uma formação essencialmente clássica, né? Necessariamente, a gente teve que começar tocando Bach, Beethoven, Vivaldi, e quando você vai para a noite, quando você está tocando com outras pessoas, você tem que se adaptar a essa realidade, que é tocar música popular brasileira, que é tocar música internacional. Então, isso nos ajuda muito na questão de ouvir mais, de se concentrar mais, de conhecer outras influências também. Então, isso agrega muito na nossa formação musical. É um território que a gente aprende muito. Certo. Bem lembrado, a Valéria acabou de avisar aqui do tempo, está acabando. Eu considero assim que, se fosse para falar em detalhes, né, tanto o violino como a rabeca, essa live seria muito pouco. Se for necessário, a gente poderia voltar novamente para falar mais um pouco sobre o violino. Você está com o instrumento aí, Nas, para tocar um pouco da música clássica para a gente, por favor? Bom, como eu falei ainda há pouco, e o professor Evandro falou também, ambos são parecidos, os instrumentos. Né? A estética é parecida, tipo, alguns arcos também são parecidos também. O que vai diferenciar mesmo é a questão do som e da forma de se tocar. Mas eu vou tocar dois momentos aqui que vai de acordo com isso que eu estou falando. Primeiro vou tocar um pouco do clássico, depois vou tocar um pouquinho do popular, para poder vocês verem que não tem diferença. A diferença vai depender daquela pessoa que está tocando. Bravo, muito bem. Agora, uma pergunta interessante da Valéria, antes que você toque uma música popular, né? Ela perguntou se você ter que tocar música da noite, assim, música popular, né? Se ela te direcionou, assim, à noite, te direcionou para o violino popular, já teve que abrir o leque do repertório? Assim, também ajuda, né, para poder você se instigar, para poder você estudar a música popular. Mas, assim, a minha primeira inspiração e influência para mim poder tocar música popular foi um dos alunos do Monsenhor Acho, que foi o Josélio Rocha. Né? Eu me inspirei muito nele porque ele teve essa mesma formação clássica, né? Todos nós passamos, mas ele resolveu, né, trilhar por esse caminho da música popular também. Não que eu não goste, mas assim, tipo, a sonoridade ela me puxa muito para poder tocar música popular. Mas à noite ela favorece isso também. Olha, estão pedindo aqui para você tocar outro estilo, mas vamos fazer outra live porque essa está acabando, pode ser?
Pronto. Olá, pessoal. Estamos de volta, né? Eu peço desculpa aí de ter cortado o professor Nielson, porque infelizmente o tempo acabou, mas ele vai voltar aqui para tocar mais uma música no violino, um estilo diferente, um popular agora. Vou chamar ele aqui para dar continuidade. Oi, professor, desculpa aí, foi o tempo que acabou. Então, agora você pode continuar aí um pouco falando e tocando pra gente, por favor. Agora a música popular no violino. Pronto, pessoal, é porque como o professor Fábio está falando, seria assim mais tempo para poder a gente falar mais sobre o violino, né? Que é uma infinidade de informações que a gente poderia estar passando para vocês. Mas, acrescentando o que o professor Evânio falou, o violino e a rabeca têm assim muitas semelhanças, né? Mas tem algumas diferenças. Mas ambas elas se harmonizam aí quando eles se juntam, né? Tanto é que eu toquei uma peça ainda há pouco de bar, mas a gente pode tocar no violino também outras peças parecidas como a rabeca. Então, esse trechinho aqui que eu vou tocar agora é de uma música que eu estou ainda tentando terminar, chamada A La Rabeca, né? Que eu estou imitando a rabeca no violino. Show! Valeu, né? Então, um trechinho para poder instigar os nossos alunos, aquelas pessoas que queiram tocar violino ou queiram tocar rabeca, que é possível, né? A gente só tem que se dedicar, se esforçar um pouquinho para que as coisas aconteçam, mas não é impossível. Viu? Dá para Muito se bem. tocar. Nelson, e eu sei que você também, além de tocar na noite, você já leciona violino há bastante tempo. Você é de uma geração antes da minha, da Solel, e eu ainda na fase da adolescência você já estava atuando como professor. Queria que você falasse assim, como foi essa trajetória dando aula de violino até chegar aqui na Vila da Música. Assim, essencialmente, foi uma coisa que não tinha como fugir, né? Porque desde os 7 anos de idade, tocando violino, então, tipo, era para ser uma coisa que era, assim, era normal, né? Aprender desde os 7 anos de idade e começar a lecionar. Mas, assim, essencialmente eu comecei, né, dar aula desde 2010 mesmo, assim, na prática de violino, desde 2010. Em alguns projetos sociais, fora daqui do Belmonte, lá no Granito, no Pernambuco, no Exu. Né? Aí depois foi que eu retornei aqui para o Crato, aí dei aula na Elan Cariri, dei aula em projetos sociais no Juazeiro, para que depois eu retornasse aqui para a comunidade e começasse esse trabalho na Vila da Música. Mas desde 2010 que eu estou lecionando, né, o violino. Né? Mas basicamente com a flauta doce também, né? Oi? Além do violino, você leciona flauta doce também aqui na escola, né? Agora estamos tendo essa incumbência aí também de estar lecionando a flauta doce para as crianças, que é uma faixa etária que eu tenho uma intimidade assim um pouco maior, que eu gosto de dar mais aula, né? Essa faixa etária de 5 anos até 10 anos de idade eu gosto muito. Né? E graças a Deus, nos projetos que eu dei aula, a maioria da faixa etária era entre 5 e 10 anos, mas isso não quer dizer que a gente não possa expandir para as outras faixas etárias também. Mas desde 2010 que eu estou tentando passar tudo aquilo que, primeiro, como eu falei, meu pai passou, alguns professores aqui na Sulibel também passaram, e estamos aí nessa jornada aí. Muito bom, né?
Respondendo à pergunta da Valéria, infelizmente eu não vou poder tocar porque sou eu mesmo que estou segurando aqui o celular, aí tá difícil, sabe? Para segurar o celular e tocar ao mesmo tempo. E eu estou apanhando aqui, como vocês estão vendo, eu estou aprendendo aqui como manusear. Já acredito que eu deixei de fazer muitas perguntas aqui, mas é isso, pessoal. A gente está se adaptando, né, a essa nova forma de a gente passar o conhecimento para nossos alunos. Professor Nelson, assim, a respeito dos alunos que você, dos seus alunos da Vila da Música, o que é que você acha que pode mais instigar os alunos no aprendizado? O que é que um incentivo assim para os alunos? Tem que partir de casa também ou qual é o papel assim da família paralelo com o professor? Eu acho que com esse advento agora da gente ter que trabalhar mais com a internet, eu acho que vai facilitar um pouco mais, porque essencialmente eles vão ter que buscar essa ferramenta, né? Agora, né? Quando tinha essas aulas mais presenciais, o aluno ele tinha aquela questão por ser só, né, algumas aulas na semana, não tinha como ele evoluir. Agora, tipo, com essa questão da internet, eles podem estar, né, buscando e podem estar interagindo mais com o professor também, né? Mas eu creio que também uma ferramenta que a gente pode utilizar muito são a questão das apresentações, né? A questão dos alunos conhecerem outros centros de música, de formação, né? Também isso pode aproximar cada vez mais o aluno da prática, o aluno da realidade, e isso favorece muito ao aluno também. Voltando aqui a uma pergunta do seu aluno, o Jean, ele perguntou qual foi o maior desafio assim que você encontrou tocando na noite, porque de repente você tem que tocar a música que alguém está pedindo, aí você tem que tirar de ouvido, porque você não tem a partitura ali. Eu sei que você toca muito bem de ouvido, também toca lendo partitura, mas de repente alguém pede uma música e aí para você tirar na hora, como é que você faz? Assim, qual foi o maior desafio assim que você encontrou tocando na noite? Por a gente tocar o violino, essencialmente a gente tem que tocar por partitura, né? Porque assim, uma correlação que, infelizmente, o músico clássico ele tem que ter. Né? A gente tem que tocar por partitura para poder a gente ter aquela instrução, aquela nomenclatura todinha para poder a gente tocar. Mas, assim, tipo, às vezes a gente consegue, às vezes não. Né? Tem certas músicas que a gente não sabe, né? A gente tem que falar para a pessoa que a gente vai estudar depois, mas, tipo, infelizmente, assim, a gente vai estudar depois e vai tocar, mas acontece, tipo, da gente, às vezes, não saber a música e ter que estudar e tocar depois, né? Mas, assim, essencialmente, quando você está tocando à noite, você tem que, né, saber tocar de tudo, como dizem, né? Mas, às vezes, você também tem que ser humilde e dizer que você não sabe, porque você também não é conhecedor de tudo, né? Sim, humildade sempre. Eu lembrei agora de uma, de uma história que aconteceu comigo. Eu não sou, assim, eu não tenho o hábito de tocar na noite, mas eu já passei por essa experiência. E uma vez um cara chegou para mim e pediu uma música, né? E como eu ia fazer se eu nem conhecia a música, nunca tinha ouvido a música, aí eu tive a ideia de pesquisar a partitura no celular, no Google. E aí, como minha leitura, modesta parte, não é tão ruim, né? Deu para mim ler ali a partitura na hora e tocar, entendeu? Aí como você falou, a gente pode estar aproveitando nessas ferramentas da tecnologia para nos auxiliar. Foi uma saída que eu encontrei na hora lá, não tinha como fazer, não tinha outra forma, porque eu não sabia qual era a música, eu não tinha ouvido a música. E aí a partitura, né, a teoria musical me ajudou nessa hora. Eu tive acesso à partitura através do Google e aí deu certo, eu consegui atender o pedido do cliente, né? Mas assim, acontece também outras situações também que eu queria compartilhar. Com relação a essa diferença da rabeca e a relação com o violino. Certa vez, o cara me pediu para eu poder tocar uma música clássica, né? E eu toquei. Aí no mesmo dia o cara me pediu para eu poder tocar uma música popular também. Aí eu toquei também. Aí depois o cara
chegou para mim e disse: oxe, cara, mas tu toca popular, tu toca, né, essa música mais de rabeca, essa música mais no som mais grosso. Eu digo, rapaz, assim, eu tento tocar. Né? Não é porque a gente tem essa vivência mais clássica, essa vivência mais erudita, que a gente não possa tocar. Né? Vai depender da pessoa, vai depender do estudo. Mas as pessoas, elas pensam, elas imaginam que o violino ele só pode tocar Bach, Beethoven, Vivaldi, né? Mas não, a gente pode tocar qualquer coisa, desde que a gente estude, desde que a gente, né, busque aquele conhecimento. Aí o cara disse: eita, cara, como foi massa tu tocar desse jeito, porque eu pensava que tu só sabia tocar isso. Né? E o violino, ele tem uma infinidade de possibilidades, não é porque ele é um instrumento mais, vamos dizer, mais elitizado, porque foi uma característica que foi criada desde tempos e tempos. Mas hoje ele pode ser tocado, pode ser apreciado em todos os locais também, né? Vai depender do músico. Aí foi uma situação que o cara disse: eita, cara, eu pensei que tu só sabia tocar, e disse, mas não, a gente pode tocar qualquer coisa também. Claro, muito bem, professor. Eu acredito que a gente deu para responder a todas as perguntas, né? Pelo tempo aí que a gente disponibilizou, acredito que foi válido esse nosso bate-papo e tal. Então, eu acho que se você quiser encerrar dando alguma palavra de conforto para quem está passando por esse momento, eu sei que você é uma pessoa que poder orar assim, por essas pessoas para a gente encerrar a live, por favor. Fazer alguma oração, a intercessão aí e encerrava com você falando e você? Pode ser. Não, só quero agradecer pela oportunidade, né, aí que a gente teve. Espero que a gente tenha atendido os pedidos dos alunos e daquelas pessoas que gostam tanto da rabeca como do violino. E eu espero que a gente possa, né, o quanto antes a gente estar mais próximo, né, porque esse período ninguém queria passar, mas infelizmente é uma situação que foge ao nosso controle, né, e oramos e pedimos a Deus que já estejamos na vila com todos os alunos para que a gente possa dar continuidade aos estudos. Boa noite a todos. Valeu, Nelson. Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Acredito que todas as perguntas a gente tenha respondido, assim, na conversa que eu tive com o professor Evânio e com o professor Nielson. E, aproveitando aqui o pedido da nossa diretora, a Dani já, Nelson, vamos acabar com você tocando. Eu acho que dá certo. E manda um alô pra lá. Sim, Nelson, toca aí, por favor. A gente vai encerrar a live, então, com o professor Nelson tocando. Nada melhor, então. Aê, professor, bravo! Valeu!
Boa noite, cara. Um abraço. Tamo junto. Boa. Valeu, pessoal. Sinto-se abraçados. Deus abençoe a todos.